Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos falar hoje de um assunto bem bacana. Cadê vocês para a gente começar? Boa noite, olá, boa noite. Ei, Camila, boa noite. Vou escrever aqui qual que é o tema da nossa live. Deixar fixo aqui. E aí, gente, como vocês estão? Me conta nesse feriado. Boa noite. Boa noite. Já chamei a Camila. Olá, E boa noite, tudo tudo bem? bem? Deixar meu celular bem longe para todo mundo conseguir me enxergar. Vou tentar E arredar aí, aqui como que você também. está? Tô Pronta bem, para a gente conversar sobre mas fiscalização? muito mesmo. Animadíssima. Vocês estão animados aí também, gente? Bom, vamos esperar o povo começar a chegar. Ei, Ellen, boa noite. Ei, Hoje Rafa, trouxe uma água que eu vou falar tanto que minha garganta vai até secar. hoje tem muita coisa para falar, muita coisa boa. Tem muita coisa boa para falar. A gente mudou a live, né, dessa semana, a gente tirou da terça-feira. Ei, Rafa, boa noite. A gente tirou da terça-feira pela palestra que a gente teve, né, na Viçosa, que foi maravilhosa, por sinal. Ah, Qualquer dia a gente podia fazer, né, o assunto dessa palestra, fazendo uma live, eu topo. ai, poderíamos, hein? Foi Isso sucesso, é legal, né? adorou. Ei, Xará, tudo bem? Muita gente entrando. Isso aí. E fiquem à vontade já para fazer perguntinhas, viu? Sobre fiscalização, que é o assunto de hoje. Isso mesmo. Esse assunto surgiu por uma caixinha, né, de pergunta que a gente fez. E Foi, eu fiz uma enquete perguntando se as pessoas já tinham, né, acompanhado uma fiscalização da vigilância sanitária. E muita gente falou que não, que nunca tinha acompanhado. Então, cá mas estamos para conversar sobre isso, falar sobre fiscalização, falar sobre o que que envolve, né, a consultoria, o que que a fiscalização interfere na consultoria, sim, como a gente tem que se comportar, né, mediante a uma fiscalização. Vai ser exa- interessante. todo mundo tem Vamos muito iniciar, medo, então? vamos. E medo da fiscalização, né? E não pode, não tem nem como. Exatamente. Exatamente, acho que inclusive a gente pode começar a falar sobre isso, assim, porque muita gente tem medo da fiscalização. Muitos É, consultores de alimentos têm medo da fiscalização. Mas o objetivo de uma fiscalização sanitária, por exemplo, o objetivo da fiscal da Anvisa é o mesmo que a gente, é o mesmo que o já nosso objetivo, é né? Que um. é garantir um alimento seguro, que é garantir um produto seguro, que não ofereça risco, né, ao consumidor, à pessoa que vai comprar aquele produto ou que vai consumir o produto naquele estabelecimento. Então, o objetivo é o mesmo, né? É E não resguardar tem porquê. o consumidor, né? Principalmente. Exatamente, não tem porquê a gente ter medo. A fiscalização é um aliado nosso, muitas vezes, né? É um aliado para reforçar vários pedidos que a gente já fez e o proprietário, por algum motivo, é, não cumpriu, né? Ou colocou outras coisas na frente como prioridade, foi deixando isso para trás, e chega a fiscalização e reforça aquilo que a gente tinha pedido. Né? Exa- Então, a fiscalização ela acontece muito para acertar vários pontos, né? E ex- ela não está errada. Tá lá, todos os pontos estão lá para a gente cumprir de acordo com a legislação, né? Exato. Então a gente não tem que ter medo da fiscalização, a gente tem que fazer o nosso trabalho corretamente, né? Sim. Então, E lembrando também que a gente vai frisar em fiscalização da vigilância sanitária, mas existem isso. vários órgãos fiscalizadores que não só a vigilância. A gente tem um mapa que vai fiscalizar os Eu ia produtos. falar isso agora. Então, manda bala. Não, mas pode falar, pode falar. Tem um mapa, né, que é específico para produtos de origem animal.
Tem fiscalização, por exemplo, dos fiscais do Ministério do Trabalho para averiguar se a empresa está cumprindo ali com todas as legislações, garantindo a segurança do trabalhador. Tem a fiscalização do Inmetro, que vai verificar, por exemplo, se um determinado produto ele está ali no peso que ele está expondo ali no rótulo dele, colocando no rótulo dele, está dentro do peso também do produto que tem que estar, enfim. Então, assim, tem vários tipos de fiscalização, não só da Anvisa, né? Que a gente vai frisar isso, vai falar mais da Anvisa, que é o que a gente mais recebe nos estabelecimentos alimentícios, né? Que a gente assessora. Mas existem uma série de órgãos fiscalizadores, né? Averiguando tudo aí com o intuito mesmo de resguardar, de cumprir a legislação, enfim. Exatamente. Tem a prefeitura também, né, que vai até o estabelecimento, fiscaliza vários tipos de documentos, né, que precisam. Sim. E uma coisa que é interessante é que esses órgãos, eles se comunicam, né? Por exemplo, se a gente recebe uma fiscalização da vigilância sanitária, ela pode não fiscalizar somente os documentos que são que fazem parte da área da qualidade, por exemplo. Sim. Ela fiscaliza alguns documentos que fazem parte do Ministério do Trabalho. E ela pode ligar para o Ministério do Trabalho e pedir para o Ministério do Trabalho ir até aquele local. E a mesma coisa acontece o contrário. Se a gente tem uma fiscalização ou do CONAMA, do meio ambiente, ou da própria prefeitura, ou do Inmetro, esses órgãos podem ligar para a vigilância sanitária e pedir para a vigilância sanitária também fiscalizar o local. Então, eles meio que aproveitam a fiscalização para organizar, né, várias áreas e de outros setores que não são diretamente ligados à fiscalização daquele órgão, mas para aproveitar e monitorar tudo, né? Então, não necessariamente quando a gente recebe a fiscalização da vigilância sanitária, ela vai olhar apenas a documentação e a parte, né, da qualidade daquele estabelecimento. Sim, e tem inclusive alguns itens da própria legislação da vigilância que se referem à questão de segurança também do trabalhador, segurança Sim. do trabalho, né? Então, olha, eles têm PI, e aí acaba que eles, né, têm contato com isso e podem pedir uma fiscalização mais específica, né, por causa dessa comunicação mesmo. Então tem que tomar cuidado. Exatamente, a parte também de folha de ponto, né, que tem a ver com o Ministério do Trabalho, isso também é cobrado, né, vários fiscais da Vigilância Sanitária cobram. Então, é tudo meio que eles se programam para aproveitar e fiscalizar vários outros pontos também, né? Exatamente, isso mesmo. O Anutri tá aí assistindo a gente, aí meninas? Eu tô tão linda com essa blusa. Obrigada, gente. Mesmo. A gente vai acabar a nossa live e vai para de vocês hoje, que eu não perco de jeito nenhum. Exatamente. Também não, estarei lá. Então, vamos lá. E a fiscalização, pessoal, ela pode... né, o fiscal da vigilância sanitária, ele pode aparecer, assim, do nada, te dando um oi aí, né? Já aconteceu a gente estar numa empresa e a fiscal aparecer, assim, do nada, porque ela está fiscalizando um estabelecimento do lado, que recebeu denúncia, tô na rua, tem um outro estabelecimento aqui, vou lá ver como é que é isso. E não só isso, né? Quando recebe denúncia também, quando vai renovar o alvará sanitário, ou quando a gente solicita, né, um novo alvará sanitário, o primeiro alvará sanitário. Então, assim, a fiscalização aparece por vários motivos. E não só... Pode falar, Dupla. Eu ia falar que tem também a programação dela normal, né, de fiscalização. Eles têm um cronograma de fiscalização, né? Então, de tempos em tempos, ela já aparece mesmo, mas ela pode vir em outros momentos, né, também. E até com parcerias com outros, né, com outros órgãos. Às vezes, por exemplo, em época de carnaval, tem várias operações, né, que são realizadas junto com outros órgãos, que ela fiscaliza, né? Época de carnaval acontece muito na quaresma, fiscaliza muito o supermercado por causa da época, né, que não pode comprar o peixe em determinada época, então eles vão lá para fazer esse monitoramento dos peixes, como estão. Então, eles também fazem essas operações, assim, com outros órgãos e aparecem. Época de Natal também, né, aparece. Exatamente. Eu acredito que há também um problema em todas as localizações de, assim, poucos fiscais, né,
realizando o seu trabalho. Então, hoje, eu escuto isso de muito, não só aqui em Belo Horizonte, a gente sente falta de ter mais fiscais, porque são poucos fiscais contratados mesmo para dar conta de tantos estabelecimentos alimentícios. Então, assim, existe essa falha, porque assim, o certo era ter mais fiscalização mesmo. A gente sente essa falta. Porque a gente sabe. A frequência está muito baixa, né? Eles fiscalizam e a frequência está muito baixa de fiscalização. Muitas vezes, tanto é que normalmente. A gente tem que pedir, às vezes, né? Tipo assim, quando a gente solicita alvará, aí a gente aguarda o fiscal ir para liberar e ele não aparece. A gente tem que solicitar urgência no pedido do alvará quando a gente está precisando. Então, assim, hoje tem muitos locais também, né, municípios e tal, que já é automático isso, né, dependendo do tipo de estabelecimento e tudo. E eles criaram isso justamente pela falta de fiscais, né? Hoje o número de fiscais não está muito suficiente para o número de estabelecimentos. E isso, infelizmente, é uma preocupação, porque a gente viu aí a importância é justamente garantir a segurança do consumidor, né? Então, assim, a saúde do consumidor. Então, infelizmente, é uma falha de ter poucos fiscais. Contem aí pra gente, vocês também sentem falta disso, né? Aqui em Belo Horizonte, na região, está acontecendo muito, né? Dos fiscais eles serem número suficiente só para denúncia. Então, que é a prioridade, né, de visita. Então, hoje, eles não têm uma frequência tão grande de visita nesses estabelecimentos, porque as denúncias são o número suficiente para aquela demanda de fiscal. E sem falar que, hoje em dia, o número de estabelecimentos comerciais só aumenta e o número de fiscais só diminui, porque não tem concurso e os fiscais vão aposentando, né, e saem do local, vão pegando outras áreas administrativas, saem da fiscalização e não tem ninguém para repor, e o número de estabelecimentos só aumenta. Então, isso ainda piora, né, a situação da fiscalização, e que eu também acho uma pena. Eu acho que deveria ter muito mais fiscalização do que tem hoje. Justamente porque o objetivo deles é o mesmo que o nosso, né? Garantir um alimento seguro, um alimento de qualidade, resguardar o consumidor, né? Exatamente. A gente fica inseguro com essa situação, né? Se não está sendo fiscalizado, será que está todo mundo fazendo corretamente? Né? Tem prefeitura liberando alvará para todo mundo, sem ir fiscal, sem fiscalizar. E aí? Né? Será que está legal o estabelecimento? Será que ele está garantindo a segurança do alimento? Isso é muito preocupante. Mas, enfim, torcemos para que haja mais concursos aí, para que tenham mais fiscais, né? Para que a gente consiga aí, ter o apoio deles, né? Então, e garantir para todo mundo a saúde, né, do consumidor. Principalmente essa parte de renovação automática, né? Nossa, eu fico injuriada com essa renovação automática, porque muitas vezes era a época que o fiscal aparecia, né, na unidade. A gente enviou a documentação para a prefeitura para renovar o alvará, então beleza, agora, a partir de agora, o fiscal pode aparecer em qualquer momento. E agora não, a gente consegue renovar esse alvará automaticamente, a gente preenche, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu acho que é em Minas, né? Em algumas cidades de Minas, porque é pela Jusceng. Você preenche um checklist como se fosse da RDC 216. Então, você preenche um checklist lá, pontuando se a empresa tem ou não tem aquele ponto, e no final a guia já é emitida para você pagar. Simples assim, sabe? Sim. E eu acho um absurdo. Porque se libera para todo mundo, não tem referência, né? Então, todo mundo Exato. então tá todo mundo ok, mas não é assim. A Rafa até comentou aqui, ó, que lá também na cidade dela é bem ruim de fiscalização também. Tem poucos fiscais. É triste realidade, mas vamos torcer para melhorar, né, gente? Então, vamos lá. Isso aí. Mas então, mesmo sendo pouca, a fiscalização existe. Nesse momento, ela está mais intensificada. A gente tem recebido, né, fiscalização em vários clientes nossos, fábricas que estão abertas, e alguns clientes também que estão funcionando com delivery e tudo mais. Então, eles meio que adiantaram esse cronograma aí de fiscalização, né, de visita, para eles entenderem um pouco mais o que está acontecendo nesses estabelecimentos. E quando o fiscal chega, é uma confusão.
né? Então, assim, a partir de agora, a gente vai dar algumas dicas e falar o que vocês podem fazer, né? O que a gente faz para melhorar e para a gente ter uma boa visita, né, da fiscalização. Isso, obviamente, a gente já está pressupondo que nós fazemos um bom trabalho dentro do estabelecimento, né? Que a gente vai conduzir a visita da melhor maneira possível, mas que o trabalho está lá e está bem feito, né? A gente está partindo desse pressuposto. Mas uma coisa que eu acho muito importante, que tem muita falha com relação à consultoria, a fiscalização vai até o local. Às vezes, depois de uma semana, você chega no local, aí o proprietário, ninguém fala nada, que a fiscalização chegou, que ela foi, que ela pediu algum ponto, ninguém avisa nada para ninguém. Aí a gente chega, por um acaso, a gente vai folhear a caderneta, ou a gente vai conversar com alguém, aí alguém solta, né? Ah, porque o fiscal veio aqui semana passada. Aí a gente fica desesperado, né? Como Às assim? vezes E ninguém me avisou. né? Nossa, você ficou sabendo que o fiscal veio aqui? Aí a gente dá um Exato. Cabela, como assim? Exatamente. Então, assim, eu acho muito importante essa comunicação quando o fiscal chegar, do proprietário avisar para o consultor, porque às vezes a gente está perto, às vezes a gente está com a agenda mais tranquila, às vezes dá para a gente ir até o local para acompanhar essa fiscalização, que eu acho muito bacana, né? Nós estarmos juntos, não para, como que eu posso falar, para dar um suporte mesmo para o proprietário, né? Para a gente conseguir conduzir melhor a visita, porque o proprietário fica nervoso, né? Deixa todo mundo, deixa a equipe inteira nervosa e só piora uma fiscalização. Então, se a gente estiver lá acompanhando. Nós somos também os profissionais que entendemos da legislação, assim como os fiscais. Então, pode ser, o importante da gente acompanhar também é isso, sabe? Dar esse apoio nesse sentido, que o dono fica totalmente desorientado, o que o fiscal fala, ele vai falar amém, e às vezes a gente pode questionar, às vezes dar uma explicação, né? Conversar com ele. Então, por a gente entender da legislação, entender tá cobrando. Então, pode ser totalmente diferente quando a gente está presente. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente inicia nas empresas, a consultoria ou como responsável técnico quando o fiscal aparecer, me liga que eu vou fazer o possível para eu acompanhar a visita junto com vocês, para justamente dar esse apoio, né? Então, é importante vocês comunicarem isso para a empresa. Porque se você não falar, eles vão achar que é normal, né? Você não está lá e tal. Exatamente. E outra coisa que é muito importante também, a gente treinar o proprietário e os gerentes, né, os encarregados, a pessoa que é responsável pelo local, a como receber o fiscal e o que o fiscal olha, saber onde está a pasta de documentação para não ficar todo mundo perdido, né? Porque senão do nada você recebe uma ligação, a fiscal está aqui, onde está a pasta? Ela quer ver a documentação, onde que fica isso? Onde que fica aquilo? Né? E isso para fiscalização é péssimo, né? Porque ela já mostra a gente mostra uma falta de organização, né? Fala assim, putz, o cara não deve fazer nada com relação à qualidade, porque ele não sabe nem onde está o documento, ele não sabe nem onde está a pasta, está tudo desorganizado, e ele não está conseguindo nem me ajudar para eu entender como que funciona aqui esse processo. Então, quando a gente treina o gerente e o proprietário a também saber onde está essa pasta, onde fica, o que mostrar para o fiscal, o que está na parede fixado, né, de planilha, por exemplo, de controle, o que está em cada local, já facilita muito, porque é justamente isso. A gente não está no local todos os dias, né? A grande maioria das vezes a fiscalização vai acontecer num dia que nós não estamos naquele local. Então, a gente tem que mostrar e tem que explicar para o proprietário, para o gerente, como que funciona a fiscalização e quais os documentos que cobram, onde que fica armazenado, né? Para eles também tratarem essa questão da visita de uma maneira mais tranquila possível, né? Sim, e até para funcionário também, porque já aconteceu, por exemplo, numa empresa que não estava bem o proprietário, nem o gerente, aí o fiscal chegou. E aí os funcionários sabiam onde estavam os documentos, né? Onde está tudo. Então, assim, é importante também treinar os colaboradores também, que pode ser, né, que ninguém esteja presente. Então, as pessoas têm que saber onde estão todos os documentos, saber receber o fiscal, né? Que a gente vai comentar sobre isso, como atender esse fiscal, qual é a postura que a gente
tem que ter, então a gente vai falar sobre isso. Então, até treinar sobre isso também vai fazer diferença na hora de recebê-lo, né? É isso aí, pode continuar, dupla. E aí, me Sim. conta, o fiscal chegou. O que ele vai pedir? Então, vamos lá. Aí, gente, quando o fiscal chega, a Marcela falou aquele desespero, fica todo desorientado, não sabe o que fazer. Agora não é hora de ficar desesperado e fazer coisa na correria, não. É receber. O que já era para fazer, né? O que tem que fazer já era para estar pronto na hora da fiscalização. Exatamente. Exatamente. E aí, é uma coisa que acontece, é muito comum, apesar de existir a legislação, né, para serviço de alimentação, tem a legislação para a indústria de alimentos, muitos fiscais não seguem ali todos os itens, né? Então, eles não vão ali com checklist e vão pontuando. Então, tem muita variação na cobrança do fiscal. Então, pode ser que para um fiscal seja mais, ele cobre mais a parte de instalação, para o outro ele vai olhar mais processo. Tem outro que vai dar prioridade para a documentação. Então, existe essa variação de cobrança. Já aconteceu no mesmo cliente, de fiscais diferentes, e cada um cobrar uma coisa diferente. Então, assim, não tem um padrão em relação a isso, apesar de existir uma legislação, né? Então, existe essa variação aí da cobrança. Seja preparado para tudo. Quando o fiscal vai, né, ele pode só pontuar ali as não conformidades que ele observou na caderneta, né? Ele vai, tipo assim, rodar a unidade e pontuar o que ele viu de não conformidade, dose para você se adequar, né? Então, existe essa possibilidade. Quando a situação está muito complicada, o que pode acontecer? Ele pode, sim, fechar o estabelecimento. Então, ele viu coisas lá super absurdas, tá tudo muito sujo, muito desorganizado, produto sem identificação, produto sem validade, enfim. Ele pode, na primeira visita, já fechar o estabelecimento. Isso é muito sério, né? A melhor possibilidade disso é justamente ele, é bem provável, ele vai achar alguma coisa não conforme ou não. Já quando ele varar e tá tudo ok, né? Mas geralmente acha algum ponto, ele vai anotar e dar uma multa também. Então, dependendo, ele pontar. Ou na primeira visita, ou, por exemplo, se ele deixou lá a anotação na caderneta, pontuou, ele retornar e isso não tiver cumprido, ele pode autuar, né? Também pode multar o estabelecimento. Então, existem essas 3 opções aí, né? Então, sim, dupla. Para mim, tá cortando a sua conexão, assim. Não tá dando para te ouvir tão perfeitamente, sabe? Tenta olhar aí, só enquanto eu comento uma coisa. A fiscalização, ela acontece em 2 momentos principais, assim. É o momento quando a fiscal roda, né, a unidade, então o fiscal olha a parte tanto de processos, né, daquela unidade, como é feito os procedimentos mesmo para produzir aquele alimento, quanto a parte de estrutura também daquela unidade. Então, tem um momento que ele visita toda a parte da unidade. Essa visita pode ser, tem muita variação, como a Camila disse. Pode ser uma visita que ele roda bem superficialmente e pode ser que ele entre em cada câmara e abra cada geladeira, cada freezer da unidade e olhe tudo. Tem fiscal que entra no estoque, vê como está o estoque e vai embora. Tem fiscal que para na frente de uma prateleira e vê item por item daquele estoque para ver como que estava a validade daquele produto, se tem etiqueta, se tem produto aberto, se o produto está identificado, né, quais as condições daqueles itens. Então, essa variação durante a visita do fiscal, ela acontece tanto na parte de documentação, que é a outra parte, né, da fiscalização, quanto na parte dessa visita mesmo em loco dentro da produção. Então, tem muita variação. Muita variação. Essa variação pode, como que eu posso dizer, ser minimizada porque na grande maioria dos locais, a fiscalização ela é por região. Por exemplo, um fiscal tem uma região
para ele visitar, né? Então, a empresa está naquela região, vai sair de lá, né, a menos que ela se mude, mas então é sempre o mesmo fiscal que vai até o local. Né? Então, isso acaba que o fiscal acostuma com a unidade, já sabe direitinho aonde tem que ir, o que, que tem que olhar, o que, que tem que observar, os pontos não conformes daquele, né, daquele estabelecimento. Então, isso acaba que cria um padrão do fiscal naquela unidade. Mas, se a gente precisa do alvará sanitário, por exemplo, com urgência, pode vir qualquer fiscal, porque aí não é contactado o fiscal daquela região, é contactado o fiscal de emergência, é o que vai, né, o que roda para organizar isso, para fiscalizar por emergência. Eu já sofri uma fiscalização no restaurante que quem foi uma farmacêutica, foi uma fiscal farmacêutica que ela é lá da região hospitalar, e ela fiscaliza a parte de distribuidora, de remédio e tudo mais, mas era a que estava com a agenda disponível para atender a nossa demanda de renovação de urgência daquele alvará. Então, acabou que eu que fui mostrando as coisas para ela, porque ela não tinha o hábito, né, de fiscalizar estabelecimento alimentício, falando, olha, aqui acontece isso, aqui acontece isso, aqui acontece isso. Eu segui com ela durante a fiscalização, de acordo com o fluxo de produção, eu também que defini, eu falei, pode ser assim? Ela pode. Ela não sabia nem, coitada, onde que estava se passando. Então, isso pode acontecer, sabe? De ser outro fiscal, aí muda totalmente essa parte de padronização, né, de exigência que os fiscais cobram, né, para cada estabelecimento. Exatamente. Eu dei uma sumida aqui, mas acho que agora já voltou, né? A internet. Voltou. Bem. Mas é exatamente isso. Já aconteceu fiscalização do fiscal ter aquele olho clínico, olhar tudo, picuinha, assim, olhar cada detalhe. O ideal é que fosse assim. E outros fiscais que a gente ficou revoltada que, assim, simplesmente foi até o local, não fiscalizou, não olhou nada e liberou o varal. Eu fiquei, como assim? Mas ela nem olhou, ela nem foi direito na área de produção, nem abriu a câmera para ver como é que estava. Enfim, então, realmente, isso tem muita diferença, né? Assim, eu fico chateada porque tinha que olhar tudo para todo mundo, de todo mundo, para ser justo e realmente garantir essa segurança, né? Mas, enfim... tem essa variação disso mesmo, né? E igual você falou, eles olham, eles vão olhar tudo que está na legislação. Então, eles vão olhar instalação, a parte de processo, a parte de documentação. Então, e não tem uma sequência também. Às vezes, eles vão pela sequência do fluxo, igual auditoria, né? Igual a gente explicou na live de auditoria. Às vezes eles vão pela sequência do fluxo, primeiro recebe, ou às vezes, agora tá um pico de uma produção, então eu vou lá primeiro iniciar pela produção, então também não tem uma ordem também, né? Normalmente a fiscalização gosta de iniciar pela visita no local, né? Porque quando começa com a documentação, é 1 hora que eles ficam na parte de documentação, 1 hora e meia, e aí teoricamente, o tempo para se ajustar várias coisas dentro da produção, né? Às vezes até parar a produção, né? E daí, quando o fiscal entra na cozinha, tá todo mundo lavando, não tem ninguém mais produzindo. Não, agora é hora da higienização, aí tá todo mundo higienizando tudo. Então, normalmente eles gostam de iniciar pela parte mesmo dessa visita na produção, para rodar a produção, para pegar todo mundo, assim, né, de surpresa. Pegar, na verdade, não surpresa, mas com a realidade mesmo daquele local, né, com a rotina daquele local. Exatamente. E não tem hora também para o fiscal chegar, não. A gente já recebeu fiscalização à noite, ou quando estava abrindo a empresa, não tem dessa, não, né? E outra Final coisa, de semana a gente já recebeu. Exatamente. E tem muitos que já iniciam a fiscalização também, olhando a caderneta, vendo as solicitações que ela pediu da última vez, né? Então, deixa eu ver aqui, ficou anotado, né, de vocês resolverem X, Y, Z não conformidade. Então, deixa eu ver, isso aqui já foi pontuado? Então, geralmente, se foi a mesma fiscal e ela já tinha feito alguma visita, né, anteriormente, eles olham quais são as solicitações feitas anteriormente. Então, por isso que é muito importante, quando o fiscal visita a unidade, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, é justamente fazer um plano de ação. Então, finalizou ali a fiscalização, a gente já monta um plano de ação com tudo que ela
solicitou para a gente correr atrás o quanto antes, resolver, né? Para quando ela voltar já tá tudo ok. Então, isso também é importante. Eu faço assim, se eu não consigo chegar até o local na hora da fiscalização, ou eu estou num lugar muito longe daquela empresa, ou eu estou em outro cliente, eu não consigo ir, eu falo, ó, gente, assim que finalizar, vocês me tiram a foto da caderneta e me passam essa foto da caderneta, porque eu consigo ver se foi pontuada alguma coisa, e na minha visita eu já chego lá com o plano de ação prontinho, né, com todas as anotações da caderneta. Na verdade, essa parte da caderneta, é até interessante falar aqui que não é só na época de fiscalização que a gente tem que olhar nessa caderneta. Assim que a gente chega em cada cliente nosso, que a gente começa a dar consultoria, na primeira visita, cadê a caderneta? Me passa aí que eu quero ver tudo que a fiscalização cobra, né? Normalmente, por ser o mesmo fiscal, né, por essa questão de região e tudo mais, eles costumam cobrar várias vezes a mesma coisa. Então, isso entra no nosso plano de ação como prioridade. Né? Se tem 10 anos que ele pede para pintar o teto, é o primeiro item que a gente vai colocar no nosso plano de ação, é pintar o teto, né? Porque é uma exigência do fiscal que já está lá há 10 anos pedindo aquele ponto. E aquele ponto, se ficar muito recorrente, pode virar, né, uma multa, né? Pode deixar de ser uma autuação e virar uma multa, uma interdição daquele estabelecimento, porque é um ponto, mesmo que pequeno, é um ponto bastante recorrente e que ela percebe que o proprietário não está nem aí, porque tem várias, né, em várias visitas, ela pediu aquele ponto e não foi solicitado. Sim, e o fiscal justamente ele fica nervoso, né, chateado, quando justamente ele volta e não foi feito nada do que foi pedido, praticamente nada. É muito normal ele retornar e não ter cumprido 100% do que pediu, né? Mas se tiver feito ali a maioria, ele já faz tranquilo. Mas quando ele retorna e vê que nada foi feito, ou muito pouco, aí tem vários problemas. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente faz é justamente, que a gente começou a atender um cliente, a gente olha a caderneta para justamente focar também, dar prioridade no que o fiscal pediu. Para quando ele retornar, já tá mais adequado, né? Às vezes eles pedem muita questão de documentação muito técnica, que aí é de nossa responsabilidade. Então, a gente tem que fazer o mais rápido possível para justamente estar tudo conforme na hora que ele retornar. Então, é algo muito importante a gente estar sempre... Exatamente. E é muito importante também uma coisa que, poxa vida, é uma luta. É o proprietário estar presente junto com essa fiscalização. Faz muita diferença para muita coisa. Normalmente, principalmente quando a fiscalização chega e nós estamos lá, nós consultores, os donos, some, você não encontra eles em lugar nenhum. E é muito importante eles também estarem presentes nessa fiscalização por milhares de motivos. Primeiro, para observar tudo, né, para ver o que a fiscal está pedindo. Né? Segundo, para conseguir, como que eu posso dizer, não argumentar com ela, mas negociar prazos. Essa parte de prazo é muito importante o proprietário estar junto, né? Porque várias vezes são adequações que envolvem investimento. São adequações de estrutura, né? De substituição de algum equipamento ou de pintura, de alguma coisa assim, que o proprietário junto pode falar, olha... você colocou 30 dias aqui, mas você consegue colocar 45? Você consegue colocar 60? Porque vai ter um feriado no mês tal que eu vou conseguir parar minha produção. Aí, nesse dia, eu consigo parar, por exemplo, 4 dias a minha produção e eu consigo atender essa demanda que você me pediu, né, de uma troca de alguma coisa, de pintura, de reforma de algum ponto. E a fiscalização é super tranquila com relação a isso, porque o objetivo dela é o quê? É arrumar, é organizar, é deixar tudo de acordo com a legislação, né? Se ele está se comprometendo a fazer isso no momento que é mais tranquilo para ele, para ela tá ótimo, sabe? Não tem problema com relação a isso. Eu já consegui, junto com o proprietário, negociar um prazo de 30 dias, passar para 120. Porque era uma obra mais complicada na empresa, aí o proprietário, na hora, abriu o calendário no celular dele e falou, olha, feriado no dia tal, o feriado caiu na quarta-feira. Ele falou assim, eu posso fazer nesse feriado aqui que eu fecho a minha fábrica quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí segunda ia ter outro feriado. E segunda também. Aí eu emendo esses 5 dias aqui e eu consigo fazer isso. Aí ela anotou lá na caderneta dela
2 pontos que iam ser arrumados em 30 dias, e exceto a troca, era a troca de uma caixa de gordura. A troca da localização da caixa de gordura, que vai ser para 120 dias. Então, essa negociação com o fiscal é muito importante. E é muito importante também se a gente não conseguir negociar esse prazo, né? O proprietário tem que ver que a gente tentou, né? Que não foi porque a gente quis 15 dias, foi a fiscalização que não aceitou, né? Muito mais tempo do que isso, só aceitou 15, então vai ser os 15, porque muitas vezes também o proprietário fala, poxa, Marcela, mas você não conseguiu prolongar esse prazo, você não conseguiu negociar com ela, né? Então é importante a visita dele, né? A presença dele nessa fiscalização para ele entender também como funciona essa parte, né? E como funciona a cabeça do fiscal. Depende muito do momento dele, essa variação que você disse também vai muito. Eu recebi uma fiscalização que a fiscal estava uma arara, porque ela estava chegando na empresa e bateram no carro dela. Gente, foi a pior fiscalização que eu já tive na minha vida. A mulher, ela estava nervosa. Nossa, eu falava para ela, fulana, mas você não quer voltar outro dia, não? Vamos resolve esse negócio do carro. E ela lá estava puta pra caramba. E eu disse, nossa, que fiscalização. Então, até o humor do fiscal influencia, né, na hora dessa fiscalização. Por isso que a nossa conduta tem que ser a mais tranquila possível para a gente passar essa tranquilidade fiscal, né? Se ele chegar lá nervoso, para ele ficar mais calmo com a gente. Não, e já teve caso também de, tipo assim, muitas vezes o fiscal, dependendo, né, do município, fala, não, eu só posso dar no máximo 30 dias, eu não consigo negociar e tudo, porque senão eu vou ter problema lá na vigilância. Então, às vezes, eles dão lá o máximo de prazo e aí você pode protocolar lá na prefeitura pedindo a prorrogação do prazo depois. Porque nem sempre a gente consegue fazer essa negociação também. E muitas vezes, igual a gente estava comentando, muitas vezes a gente não consegue estar presente para justamente receber o fiscal, negociar, explicar, né? Enfim. Já aconteceu também da fiscal ir a algum estabelecimento. Eu não conseguia ir até o local por questão de tempo mesmo. Até eu me deslocar lá já ia acabar a fiscalização da fiscal. Aí o pessoal me ligou e aí eu fui conversar. Ela fez a visita e ela me ligou e foi tirando algumas dúvidas comigo. Eu fui orientando, né? Então pode ser uma alternativa também. Então tentar aí, se não der, tenta ligar e aí pode fazer essa negociação aí de prazo, tentar, né? Para ver se ela já consegue também disponibilizar, porque já ajuda bastante. Né? Exatamente. Antes de continuar, eu queria mandar um beijo para a Aline Uzedo, maravilhosa, nutricionista, linda. Nossa nutricionista, minha e da Camila, nós estamos ausentes, mas a gente volta, tá? Um dia a gente volta. Não desista da gente, por favor. Aguarde. Mas então, quando a gente fala de fiscalização, a gente fala muito de relacionamento, né? Do nosso comportamento com relação à fiscalização. Porque com relação aos pontos técnicos, é o que está lá, né? A gente não tem como a gente resolver de outra maneira. É a realidade daquela empresa, né? A gente não pode trabalhar para ter uma fiscalização, né? Eu trabalho para estar certo para a hora da fiscalização. O objetivo não tem que ser esse, o objetivo tem que ser eu trabalho para oferecer um alimento seguro para o meu cliente, para eu melhorar a qualidade do meu produto, para eu me diferenciar no mercado, né, com relação a isso, isso e isso. São esses os pontos. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente está indo de acordo com uma fiscalização sanitária, porque os mesmos pontos, por exemplo, que a gente fiscaliza quando a gente aplica um checklist de verificação de boas práticas, são os pontos que ela analisa quando ela está numa fiscalização, né? Então, é automático. Quando a gente faz um bom trabalho, consequentemente, a gente vai ter uma boa visita da fiscalização. Porém, o nosso comportamento pode influenciar muito nessa visita da fiscalização, porque é tudo uma questão de interpretação, né? A nossa lei, a nossa legislação, ela é muito interpretativa. Vai de acordo com o que você acha, com o que você já estudou sobre aquele ponto, né? Você pode ou não, como que eu posso dizer, intensificar aquele ponto, como se desse um peso maior para aquele item, de acordo com as coisas que você já viveu, né?
A priorização é diferente de cada um, né? Por mais que exista lá a legislação, cada um vai achar um ponto mais importante que o outro. Então, tem essa diferença. Exatamente. Mas em qualquer situação, independente de como seja o perfil desse fiscal que for até o local, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar calmo, né? Não dá para a gente receber um fiscal e a gente ficar nervoso. A gente deixa a equipe Sim. inteira nervosa, os meninos que fazem todos os dias a mesma coisa, já tem aquela rotina estabelecida, já sabe direitinho o que tem que fazer. Chega fiscal, você, né? Quando eu falo você, é o proprietário, é o consultor, é o gerente, fica tão apavorado que apavora todo mundo. Sim, e a pessoa que está recebendo, quem está ali junto com o fiscal, tem que manter a calma para justamente mostrar a segurança. Isso já Exatamente. é outra visão que a fiscal Exatamente. começa a ter, né? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto também muito importante. Na hora da fiscalização, não é hora de tentar arrumar nada. Já era, gente. Tá lá. Tá lá. E o fiscal tem um olho muito clínico, ele tem um olho muito crítico. Ele olha você lá do outro lado, tentando esconder uma caixa atrás do braço, sabe? Tentando andar assim meio de lado. Ele vai ver. Ele vai ver. E vai ser pior. Começa a varrer e pega o pano, pega documento, planilha que está sem preencher, começa a preencher tudo correndo. Ele vai perceber, não tem jeito. Ele vai perceber. Né, todos os pontos que não estiverem conformes, né, que estiverem inadequados na hora da fiscalização, você humildemente abaixar a cabeça e confirmar e falar, realmente, está errado, eu tenho que arrumar. Pronto, você não tem que ficar... Outro ponto que não pode fazer é bater boca com o fiscal, né? É argumentar naquilo que você está errado, né? Tentando justificar o porquê que aquele pano está amarrado na torneira. O porquê, sabe? O porquê que o funcionário está cortando a carne sem a luva de malha de aço e a luva está pendurada na frente dele. Não tem o que argumentar. Não tem. Isso vale também para o proprietário, né? O proprietário muitas vezes chama a atenção do funcionário na hora da fiscalização. Oh, gente, isso é muito feio. Sabe, chegar o fulano, vem cá, olha só, olha o que a fiscal está falando. A fiscal aqui, ó. Para tudo, apontar erro, uma exatamente. Não é o momento, não é. E até exatamente. Até para você questionar o fiscal e tal, para ele pode considerar isso uma falta de respeito. Né? Ele é naquele momento. Então, assim, a gente tem que respeitar, que é outro ponto muito importante. Então, não adianta bater boca, ficar questionando demais, né? Escutar e conversando com ele, anotar. Ai, tô te atropelando, né? Pode falar. Mas é isso mesmo. E você, como consultor, você faz parte daquela empresa, daquela equipe. Então, você também não pode falar, não, mas eu sempre oriento esse funcionário. Nossa, não sei por que ele não faz isso. Você não tem que ir contra o seu cliente, né, no momento da fiscalização. Você faz parte daquilo, você também é culpado daquilo. Né? Todo mundo é culpado. Não existe um único culpado numa inadequação de alguma coisa. Então, realmente ser muito humilde. A gente tem que ser muito humilde na fiscalização. Ela é o poder máximo, né? Deram poder para ela com relação ao lugar que ela trabalha, com relação ao órgão que ela trabalha, que ela representa, e ela pode multar e interditar o estabelecimento pelo nosso comportamento também, não só pelos itens conformes ou não conformes de um estabelecimento, mas por falta de comportamento adequado nosso, né? É tipo desacato à autoridade, sabe? De polícia, é tipo isso, assim. Eu já vi isso, assim, é uma situação super desagradável, assim, né? De um cliente começou a discutir mesmo com o fiscal, e aí a coisa ficou muito pior, porque o que aconteceu? O fiscal se sentiu desrespeitado e simplesmente começou a cobrar tudo. Então, assim, a situação que já não estava muito boa, mas agravou muito, muito mais. Então, assim, é ruim, sabe? A situação não compensa, não é isso, né? E realmente o que tá errado, Ele tá lá, a gente tem que entender que esse é o trabalho dele. Ele tá lá cumprindo a função dele, que é justamente fiscalizar, olhar o que está certo, o que está errado, pontuar, né? Fazer as consequências acontecer. Ah, tá muito errado, então eu vou ter que interditar.
E é isso, sabe? Então, assim, tem que ter muita calma, tem que ter muita sabedoria. E como a gente falou, nem sempre a gente vai estar presente. Então, tudo isso que a gente está falando de como, como se comportar, como tem que ser a postura para receber, é para todo mundo. Todo mundo tem que ser capacitado em relação a isso, né? Porque isso faz a diferença. Exatamente. Dá muita também atenção para o fiscal, sabe? Então, assim, às vezes o fiscal chega... Ah, fulano pode receber, não. Ah, eu também estou ocupado aqui. Então, assim, dê atenção para o fiscal. É Você tem que importante parar tudo que você está fazendo e tudo. dar Cobre, atenção para ele. né? Tire todas as luzes, acompanhe, ele esclareça o que ele está perguntando. É fundamental em anotar o que ele está pedindo. Sim. Nossa, a Camila deu uma travada, gente. Então eu vou continuar enquanto ela destrava. É muito importante a gente acompanhar o fiscal com um caderno e uma caneta na mão. Né? A gente tem que mostrar para a fiscalização que nós estamos interessados em organizar aquele estabelecimento, em anotar junto todos os pontos que ele pontuou. Então, mostrar interesse em arrumar tudo, em organizar tudo, também faz toda a diferença para a fiscalização. Você imagina, ele vai num estabelecimento, igual, por exemplo, acontece comigo, né? Em estabelecimento grande, em fábrica, supermercado que tem 5 andares, né, entre loja e estoque e tudo mais. Imagina um estabelecimento desse tamanho, 5 andares, para fiscal rodar em tudo e você não levar um bloquinho, uma folha de papel, uma caneta para você anotar nada. Você acha que você vai lembrar disso tudo? Não, sabe? Que ele, né, que ele... mesmo, voltei, né, gente? Mesmo porque, às vezes, a fiscal, quando ela está rodando, ela vai pontuando as coisas. Às vezes ela não vai anotar na hora lá na caderneta, né? Ou no alto da vistoria, se não tiver caderneta. Então, ela vai anotar depois. Então, ela vai rodar tudo, vai pontuar as coisas e depois vai anotar. Algumas coisas ela não vai lembrar, mas às vezes, e não vai anotar. Mas às vezes, na hora que ela retornar novamente, ela vai lembrar de algum outro ponto que não está na caderneta e ela falou. Então, por isso é importante anotar cada ponto, cada observação que ela faz e até para a gente já correr para resolver, né? Então... Exatamente. E tem um ponto muito positivo por ser o mesmo fiscal, né? Por ser fiscal por região. Quando ele volta, durante essa fiscalização, enquanto ele roda, ou então até durante a fiscalização de documentação também, você mostra para ele tudo que você adequou dentro daquela unidade entre uma visita e outra. Isso também faz muita diferença numa fiscalização. Ano passado, o fiscal foi lá e o refeitório não tinha azulejo, a pia não era de acionamento automático, ou a porta do banheiro não tinha mola automática, coisa mínima, que você conseguiu adequar junto ao cliente. Então, na próxima fiscalização, você já mostra, né? Mostra a porta, você abre a porta, fecha. Olha que lindo, a gente conseguiu, graças a Deus, melhorou. Olha como que ficou mais bonito, a gente conseguiu pintar esses armários, a gente conseguiu azulejar o refeitório. Agora as nossas pias têm acionamento automático e não sei o que. Então mostra para ela também os pontos que você adequou, principalmente se eles já estiverem na caderneta, né, no passado, assim, se ela já tiver pontuado. Quando você mostra que você fez coisa além do que ela pediu, nossa, ela sai numa alegria danada. E todo mundo feliz. Exatamente. Né? E a mesma coisa com documentação, né? Exato. A gente sempre orienta isso os clientes. Tipo assim, a gente tem que fazer... É obrigação nossa cumprir o que ela pediu, resolver isso. Mas vamos fazer mais ainda? Vamos adaptar ainda mais alguma coisa? Porque isso é muito positivo, né? Soa muito bem para falar, nossa, eles... além disso, eles fizeram outras melhorias que eu nem só cheguei a solicitar ainda. Então, faz toda a diferença. Exatamente. Eles se preocupam com a qualidade, né? Eles se preocupam em melhorar o produto deles, em melhorar a segurança do alimento que eles estão fornecendo. E isso, para as próximas fiscalizações, nossa, eu tenho certeza, a fiscal já vai chegar lá muito mais tranquila, né? Com um semblante muito melhor, cobrando menos, porque ela confia, né? Vai criar uma relação de confiança com você e com o estabelecimento, né? Aos poucos, já teve fiscal que foi de cliente novo, assim, que a fiscal falou assim, nossa, isso daqui mudou tanto,
porque tem 10 anos que eu venho aqui e era assim, agora já está assim. Então, assim, o próprio fiscal consegue perceber também essas mudanças. Já E isso teve é fiscal muito que apareceu interessante, né? presa. Nossa, né? De tantas melhorias que a gente conseguiu. Então, nossa, é uma alegria, né? Exatamente. Então, assim, essa parte de fiscalização, ela é a parte técnica, teoricamente, né, desses pontos todos com relação à legislação do referente, né, ao estabelecimento. Normalmente, ou é a 216 ou é a RDC 275, quando fala, né, de fiscalização sanitária, mas também tem a parte muito de relacionamento. Então, não é só a parte técnica, né, de olhar a instalação, de olhar a documentação, de olhar os processos se estão feitos, né, se estão sendo feitos corretamente, mas também tem a parte toda de relacionamento. O fiscal gosta de se sentir, né, assim, uma pessoa importante. Então, você tem que dar essa importância para o fiscal, a importância até que ele merece. Então, você tem que dar atenção, você tem que parar o que está fazendo para acompanhar a fiscalização, você tem que anotar os pontos que o fiscal pediu, você tem que respeitar o fiscal, você tem que respeitar o seu cliente, a empresa, não chama atenção na frente de ninguém. Uma coisa que também pode acontecer, às vezes você consegue adequar algum ponto na hora, né? Sim. Se o fiscal chegou e viu que está sendo feito um recebimento, por exemplo, está colocando tudo no chão, você muito educadamente fala: ô, seu João, o senhor vem aqui, por favor, o senhor consegue pegar um pallet que está vazio e colocar essa caixa aqui em cima desse pallet, por favor? Com toda tranquilidade do mundo, sem brigar, sem gritar. Essas informações também são muito importantes para o proprietário. Porque se você não estiver lá e o proprietário que for acompanhar essa fiscalização, ele tem que ir com essa mesma educação, com essa mesma calma, chamar um funcionário e, né, adequar aquele ponto. E vários pontos podem ser adequados na hora da fiscalização, que não tem problema nenhum. É você mostrar, imagina, ela fala assim: poxa, não pode caixa no chão. Você fala: tá bom. Aí a caixa continua. Né? Tipo, você pode pedir para um funcionário para retirar, colocar em algum lugar, né? Imediata, né? Ação imediata, tipo, simples, rápido e fácil de resolver. Então, exatamente. E aí uma coisa também muito importante é que vários fiscais deixam o contato deles na caderneta ou no auto, né, de vistoria. Então, você pode passar esse plano de ação que foi elaborado depois da fiscalização para o fiscal. Você pode enviar para ele por e-mail, você pode mostrar para ele como está sendo, né, executada essas ações do plano de ação. Então, muitos fiscais deixam esse canal aberto de telefone, da vigilância, da sala que ele fica, ou de e-mail mesmo, né, dessa fiscalização, e você mostra para ele, depois da fiscalização, que você continua empenhada e continua se importando com os pontos que ele cobrou, né? Que você montou até um plano de ação, já colocou os prazos de acordo com os prazos que foi definido na fiscalização, né? Então, isso também é muito interessante fazer. É legal orientar quando a gente não está presente, né? Quando o RT, o consultor, não está lá, você também, a pessoa que estiver atendendo esse fiscal, pedir também algum contato, até para a gente depois tirar alguma dúvida, né? Algo que ela anotou lá e a pessoa que recebeu não lembrou direito. Então, assim, ter esse contato para a gente se comunicar também com o fiscal é muito importante, para entender melhor o que ele está pedindo, para justamente enviar né, o e-mail lá com o plano de ação, com as datas programadas para solucionar aquelas não conformidades. Então, também não tem problema pedir algum contato, né, para justamente facilitar, porque fica bom para as duas partes, igual a gente falou. O objetivo é comum, o objetivo é o mesmo. Então, a gente está lá para ajudar a solucionar. Exatamente. Exatamente. Ô, Dubla, como que a gente está de tempo? Você consegue olhar? Porque eu estou longe, menina. Faltam 7 minutos. Ah, não, então tá. Então está na hora da gente finalizar, porque senão a gente cai, a gente sempre cai. Né? A gente sempre acaba faltando 1 minuto, 2 segundos, 30 segundos. O tempo passa muito rápido, né, quando a gente fala. E eu gosto de fiscalização, você acredita? Eu gosto dessa parte. Eu gosto de falar com o fiscal, eu gosto de conversar com ele. Eu gosto quando tem fiscalização, porque o cliente normalmente a hora que a gente consegue, né, ajustar muitos pontos, é a hora que a gente consegue várias solicitações que a gente já faz, né, que a gente já fez várias vezes e não foi
e não foi solicitado. Então, quando acontece essa fiscalização, é a hora que eu consigo ajustar vários desses pontos, porque, querendo ou não, o proprietário, muitas vezes, ele vê a solicitação da fiscal com mais importância do que uma solicitação, sabe, realizada por mim ou realizada por um consultor. Então, eu aproveito mesmo a fiscalização, coloco, eu falo, olha, ela cobrou isso aqui, hein? A gente tem que fazer, vamos aproveitar, né? E quando a gente fala desse plano de ação, a gente tem que falar de um plano de ação prioritário. Então, aquilo que é mais importante, a gente tem que colocar lá no início, né, desse plano de ação, né? E sempre cumprir os prazos determinados pela fiscalização. Então, se ela falou que volta em 30 dias, a gente não pode montar um plano de ação que o último ponto vai ser realizado em 60. Não dá, a gente tem que fazer de acordo com o tempo limite, né, que a fiscalização deu. A Camila está dando um tchau. Então, gente, muito obrigada pela presença de todo mundo. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada por ter tirado um tempinho aí do feriado de vocês para conversar um pouco com a gente sobre fiscalização. Quem chegou depois ou quem pegou um pedaço dessa live, a live vai ficar salva no nosso IGTV. E amanhã eu vou mostrar para vocês como é uma caderneta da Vigilância Sanitária. Para quem não conhece, eu vou postar nos stories amanhã a caderneta e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa parte da fiscalização, tá bom? Então, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo. Ana, também estou morrendo de saudade de você. Pode vir aqui em casa tomar café junto com essas meninas maravilhosas. Renata, linda, Ellen, muito boa noite para todo mundo. Muito obrigada. E até a próxima live, nossa. Tchau.